Então, quero dar boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa 19ª live aqui da CTB do Rio de Janeiro. E hoje a gente traz para debater o nosso tema, Vidas em Riscos. Por que não devemos voltar às salas de aulas esse ano? Trazemos aqui o nosso professor da rede municipal de ensino, da rede privada e da rede FAETEC, professor Márcio Franco. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, Maria José. Boa noite, doutor Rogério. Boa noite, Iago. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra muito grande poder participar dessa 19ª live da CTB, para discutir um tema realmente candente, que é a situação da educação durante essa pandemia. Então, como o Márcio já falou, a nossa companheira Zezé, da rede estadual e da rede municipal de ensino. Boa noite, Zezé, tudo bem? Boa noite, Paulo, tudo bem? Agradeço aí o convite. É sempre muito bom poder, de alguma forma, contribuir com um tema tão complicado como esse e saudar a CTB pelas iniciativas das transmissões que tem feito. Temos aqui também na sala, tenho com muita honra, o companheiro Iago Montalvão, presidente da nossa gloriosa União Nacional dos Estudantes. Boa noite, Iago, tudo bem? Boa noite, Paulo, obrigado pelo convite, um prazer poder estar falando com vocês aqui sobre um tema que é não só muito importante, como um tanto quanto complexo, mas a gente está aqui para lutar e contribuir nesse debate, então parabéns aí pela organização e vamos em frente. E com a gente também o companheiro Rogério Pacheco Alves. Rogério é doutor em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC do Rio, professor de Direito da UF e promotor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos, Zezé, Márcio, Iago e todos que nos assistem aqui. E eu agradeço mais uma vez o convite para participar dessa live. A gente também o companheiro Rogério Pacheco Alves. Então, como o Iago muito bem disse, é um tema complexo, não é fácil, existem pressões de todos os lados, mas a gente traz aqui, Iago, alguns dados que a gente atualizou às 15 horas. A gente dava conta de 23.140.580 casos de Covid no mundo, com 803.829 mortes confirmadas. Aqui no Brasil, a gente chegou à triste marca de 118 mil mortes, quase 4 milhões de infectados. E isso a gente pode dizer que tem um responsável, A gente pode apontar o dedo, sem medo de errar, que o maior responsável por essa tragédia que se abateu sobre o nosso país é o presidente Bolsonaro e seu governo. O Bolsonaro governa para rico, os ricos estão ficando mais ricos, os banqueiros arrecadando dinheiro como nunca arrecadaram, como o setor arrecada tanto no meio da pandemia, no meio de tanta tragédia, no meio de tanta desgraça que se abate sobre o povo, um setor como arrecada, como ganha dinheiro nesse setor dos banqueiros. E a classe trabalhadora sendo atacada de todos os lados, através das medidas provisórias que o governo envia para o Congresso. O Congresso, nós temos lá uma bancada ainda que resiste, uma bancada pequena, mas muito combativa, e através dela tem sido atenuado essas medidas que o governo tem mandado lá para o Congresso, e por ser um governo que renunciou o comando, a organização do combate a essa crise sanitária, a maior crise que a gente, nos últimos 100 anos, aconteceu no Brasil, a gente tem um quadro caótico em todos os estados do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está vendo o que está acontecendo. Por falta desse comando nacional, foram os governos dos estados que tomaram a frente com medidas contraditórias. Aqui no Rio de Janeiro, o governo do estado vai para um lado, os prefeitos vão para outro, também não tem um comando centralizado, são medidas contraditórias que estimulam a população a voltar às ruas, os patrões pressionam de um lado,
o governo não toma medidas por outro, enfim, nós estamos vendo o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, Iago, e deve ser, a realidade de São Paulo, deve ser a realidade do Brasil inteiro. A gente vê os meios de transporte estupidamente lotados, né, diminuído, com a frota diminuída, o povo nas ruas, no comércio, e no meio disso tudo tem um tema tão sensível e complexo, como o mesmo Iago disse, né, que é a questão da educação. Os números não são números pequenos, são números extremamente expressivos, né, expressivos. Só para dar um dado aqui, que eu puxei lá do censo escolar, né, no censo escolar, dão conta de que o número de creches teve um aumento de 2,4% no último ano e alcançou um número de 3.800.000 matrículas de crianças em 71.400 creches cadastradas. Essas são as que estão cadastradas, fora aquelas, né, que a gente sabe que existem em algumas comunidades, né, mães que tomam conta de crianças, por aí vai, né? Da rede municipal no Brasil, 21.700 matrículas no total do infantil e do ensino médio, chegando aí a 43.362.000, né, alunos. Só no Rio, 3.600.000 de matrículas na educação básica. São números expressivos, são números grandes, né? Não são números pequenos. Além disso, pessoal de apoio. Eu nem fui lá pegar um número de pessoal de apoio, que a gente sabe que são números expressivos. A gente imagina, né, a gente aqui faz assim uma pequena projeção de, assim, olhando esse povo todo na rua, voltando às salas de aulas, como se tudo tivesse normal. Pais transportando crianças, alunos indo para as escolas, né? A vida como se tivesse normal. O que seria isso no meio dessa pandemia? E aí, a Fundação Oswaldo Cruz, recentemente, divulgou um levantamento feito com base numa pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública, e dizia o seguinte, diz na pesquisa que se hoje, né, as aulas voltem à sua rotina normal, isso pode ser muito trágico para o país, né? Com risco de contaminação de mais de 9 milhões de pessoas. Só no Rio de Janeiro, né, por conta, né, da existência de mais de 600 mil pessoas com mais de 60 anos e com doenças pré-existentes, que moram com crianças, né, em idade pré-escolar, isso pode ser uma catástrofe do ponto de vista sanitário. Então, diante disso, eu pergunto para a Zezé, vou começar, Iago, aqui pela Zezé, nossa única mulher na sala, né, eu dar aqui a honra de começar esse debate. Nós vamos ter 10 minutos para cada um de vocês tecer as considerações sobre esse assunto, e eu já peço àqueles que estão nos assistindo que compartilhem da nossa mesa, mas eu começaria pela Zezé, com uma pergunta muito simples, Zezé. É hora de voltar à sala de aula? Você acha que esse ano nós temos condições de voltar à sala de aula? Paulinho, é isso, né? A gente hoje não tem como prever uma data de retorno, seja ela quando for, nem esse ano, nem ano que vem. Os cientistas, né, epidemiologistas, diante do quadro tão diferenciado que nós estamos vivendo no país, porque nós somos um país que está num platô de 1.000 mortes por dia há 2 meses. Então, a nossa realidade no enfrentamento ou na falta de enfrentamento correto da pandemia, ela acabou causando uma situação, uma realidade muito diferenciada de outros países, em relação a fazer qualquer tipo de previsão.
porque nós não iniciamos ainda o processo de queda sustentável e consistente do número de casos e do número de mortes também. Na verdade, nós somos o único país do mundo que iniciou processos de flexibilização do isolamento ainda com números altíssimos de casos e de óbitos. Aqui no Rio, por exemplo, o prefeito anunciou no dia 1º de junho o início do plano de retomada das atividades, que começaria no dia seguinte, como começou, dia 2 de junho. Nesse dia 1º de junho, nós tivemos 1.533 casos notificados neste dia. No dia seguinte, quando começou o plano de retomada, foram 1.190 casos. No dia 3, foram 1.747 casos. Então, nós começamos um isolamento num momento onde ele não fazia o menor sentido. Além disso, os próprios critérios que a prefeitura usa no seu plano de retomada são critérios que não estão de acordo com os critérios da Organização Mundial da Saúde, que são referendados pela Fiocruz, pelas universidades públicas, etc. Por exemplo, a taxa de ocupação em UTI, estando a 85%, veja bem, 85% de taxa de ocupação de UTI para a prefeitura já é um índice bacana para se liberar as 6 fases do plano de retomada que ela lançou. Eu lembro que nós estamos hoje na 5ª fase, mas desde o início do plano de retomada, nós começamos com 95% de ocupação em UTI, 95% de ocupação na UTI quando iniciamos. E pelos critérios da prefeitura, aquilo já estava num nível bom para começar a retomada das atividades. Então, na verdade, o que a gente vê é uma opção, né, por ações pautadas na banalização da morte, da saúde das pessoas, do risco à saúde das pessoas e na banalização da morte. O governo federal, no enfrentamento à pandemia, ele está, na verdade, lançando todas as medidas econômicas que eles já estavam planejando, né? Paulo Guedes já tinha em mente lançar várias medidas econômicas que, inclusive, apresentou ao Congresso no final do ano passado, e essas medidas elas estão sendo embutidas em todas essas MPs e PECs que estão acontecendo em função do estado de calamidade pública provocado pela pandemia. Então, na verdade, o governo federal se aproveita da pandemia e usa a pandemia como justificativa para embutir medidas que absolutamente não têm nada a ver com o enfrentamento da pandemia, muito pelo contrário. Elas estão favorecendo só os banqueiros, os grandes empresários, e desfavorecendo a grande maioria da população, que ainda tem muita dificuldade de acessar esses R$600 que a oposição conseguiu fazer valer, fora o desemprego e a informalidade, etc, etc. A gente já estava numa situação pré-pandêmica muito complicada a nível de emprego e a pandemia acirrou mais ainda. Então, na verdade, respondendo sua pergunta, a gente não tem como prever com datas hoje, em função da situação de descontrole da pandemia, descontrole dos contágios, a gente não tem como prever se esse ano ou se no início do ano que vem vai haver condições de retorno. Na verdade, nós não temos como prever. Se não houver uma mudança de postura de todos os governos, se não houver uma preparação, inclusive, das próprias secretarias de saúde
no que se refere a gerenciar a pandemia, gerenciar o contágio, fazer testes nas pessoas com sintomas leves, rastrear seus contactantes para poder bloquear cadeias de contágio que possam surgir, e isso não está sendo feito, mesmo com a flexibilização, que nos outros países se flexibilizou tendo essa prática. Aqui a gente não tem essa prática, a gente está vendo as aglomerações só crescerem, ainda assim a prefeitura se mantém seguindo o seu plano de retomada, em nenhum momento ela recuou. Né? E a questão das aulas, como a gente tem uma resistência grande, organizada, dos profissionais através de seus sindicatos e que estão mobilizando a opinião pública, e a gente está conseguindo retardar. Eu quero lembrar que, pelos planos originais da prefeitura, as aulas já teriam retornado no início do mês de julho, um mês depois do plano de retomada. E seria uma catástrofe, porque sequer a Secretaria de Educação, neste momento, tanto no município como na rede estadual, nenhuma das redes públicas está pronta e preparada para receber aluno. Não deveria estar recebendo nem direção, que os diretores já entraram nas escolas, sem desinfecção, sem material de EPI, EPC. O que nós estamos vendo é um absurdo, que os diretores e as equipes de limpeza e de secretaria estão dentro das escolas, na rede municipal, na rede estadual e no setor privado. O setor privado bate no peito dizendo que as escolas estão preparadas. Quem atesta isso? A Vigilância Sanitária visitou quantas escolas? Ela avaliou os prédios, as condições internas, ela atesta que realmente as escolas X, Y, Z estão preparadas e a N não está? Não tem isso. A Vigilância Sanitária não está e não parece que vá ficar em algum momento com a estrutura capilarizada para poder acompanhar esse retorno das escolas, que é uma função dela. Quem gerencia a pandemia é a Vigilância Sanitária Pública do município. Né? Então, o que nós estamos vivendo é um caos tamanho, né? É uma situação tão à deriva e tão às cegas que não há como a gente garantir sequer se vai ser seguro voltar em fevereiro do ano que vem, não há como a gente saber. Nessa situação que a gente está, a gente não pode afirmar nada. É isso, Paulinho. Muito bem, Zezé. Eu queria passar aqui para o Iago. O Iago, presidente da União Nacional dos Estudantes, deve estar participando aí de diversas mesas de debate sobre o tema. Tem uma visão nacional, né, do que está ocorrendo em todos os estados brasileiros. Né, as universidades tomaram posição em função, né, do não retorno, mas é um tema que envolve, né, uma complexidade, né, de assuntos, de temas muito, né, variados. Então, eu queria aqui, né, passar para o Iago. Iago, traz para nós aí, entendeu, nessa sua opinião. Temos como voltar esse ano às salas de aula, entendeu? Tem condições, né, das escolas, né, recepcionar os alunos, né? Como é que fica, né, essa situação no Brasil, né? E nós, do ponto de vista de trabalhadores, de alunos, estamos nesse momento numa campanha em defesa da vida. Temos mesmo que disputar o não retorno esse ano? Bom, Paulo, primeiro agradecer novamente aí pelo convite, um debate muito importante. Vou tentar trazer justamente essa visão mais geral, né, esse panorama geral, que é o que eu tenho acompanhado. Eu acho que primeiro é importante assim, diferenciar, né? Nós da Uni, a gente acompanha mais diretamente o debate que acontece nas universidades, né? Mas temos também travado o debate sobre as escolas. Inclusive, foi uma das lutas
eu acho que uma das que mais mobilizaram nesse ano foi em torno justamente desse tema, que foi o adiamento do Enem, né? O adiamento do Enem tem a ver justamente com a possibilidade ou não dos estudantes terem aulas, né? Porque quando a escola está fechada, justamente, na minha opinião, porque se abrir, isso geraria um prejuízo para a sociedade como um todo, né? Porque aumentariam os índices de contaminação, e não são só as pessoas da escola, né? Claro que as pessoas da escola são importantes, em primeiro lugar, mas isso impactaria na sociedade como um todo. E é importante falar isso, porque às vezes as pessoas que estão fora da escola acham que aquilo ali vai acontecer lá, só vai pegar coronavírus quem está na escola. Não é, vão contaminar suas familiares, outras pessoas. O grande questão do coronavírus é esse, ele nunca é uma coisa isolada, ele nunca vai ser uma coisa focada em um determinado setor ou espaço, ele sempre vai se espalhar. Mas, como eu vinha falando, o ADNEM, ele tinha a ver com isso, porque quando você, de maneira justa, fecha as escolas para se precaver de uma alta na contaminação, né, que gera mortes, você acaba reforçando uma desigualdade, né, porque o jovem estudante que tem uma boa casa, com uma boa família, uma estrutura ali para ter um acesso à internet, computador, ele vai em casa manter algum nível de estudo ali, né, para se preparar para a prova. O jovem da periferia, do interior do país, que depende da escola pública, depende até da alimentação da escola pública, depende do transporte público, ele depende de tudo o que é público, né, porque ele não tem os recursos necessários ali para se preparar. Então, ele vai ficar em desnível, porque ele não vai conseguir estudar em casa e se preparar para uma prova do Enem como o outro jovem de classe média alta, né? Então, o adiamento do Enem era nessa perspectiva de tentar garantir algum nível de segurança, né, para esse jovem ter um tempo a mais para se preparar para a prova. E hoje nós estamos colocados num desafio ainda maior, né, porque não sabemos se vão ter condições de ter aulas esse ano ainda. Esse é sempre, no início eu falei que era um tema complexo, e ele é complexo mesmo sempre porque você nunca consegue afirmar com certeza ou convicção que seja qualquer tipo de posicionamento que ultrapasse algo mais do que 1 mês, 2 meses adiante do tempo presente, né? Porque hoje eu posso dizer assim, não tem condição nenhuma de voltar às aulas esse ano, mas sei lá, pode ser que daqui 1 mês tenha vacina ou as coisas todas, a contaminação cai absurdamente, nós não sabemos. Assim como eu posso dizer, eu acho que tem que segurar esse ano todo, mas ano que vem já dá para começar. E aí chegar no ano que vem não tem vacina, contaminação voltou a crescer. Então, essa é a complexidade do tema, né? Mas nós, pelo menos, temos experiências de outros países que podem balizar, em alguma medida, as nossas decisões. Inclusive, o grande erro do Brasil, na minha opinião, foi não ter se balizado pelas experiências anteriores ao tratar o coronavírus aqui. Porque você já tinha visto o que aconteceu na China, você já tinha visto o que aconteceu na Itália, você já tinha visto o que aconteceu, inclusive, nos Estados Unidos. Viu que o negócio era sério. Viu que nesses países, especialmente a China, né, mas a Itália também, ou até mesmo a Coreia do Sul, enfim, outros países que tiveram um índice muito baixo de contaminação, as medidas elas foram drásticas. Elas foram medidas concentradas e drásticas. Qual foi o problema aqui no Brasil? Que você tomou medidas superficiais e prolongadas. Então, você fazia um fechamento ali médio durante 3 meses, obviamente, sem política pública, sem investimento, sem o Estado estar se concentrando nisso. O que, por um lado, pode até ter sido estratégia do Bolsonaro, mas que, infelizmente, os governadores não tiveram força suficiente para resistir, em alguma medida cederam, porque você pega o Maranhão, por exemplo. Lá no Maranhão, o governador foi lá e colocou um lockdown em São Luís. Hoje, todos os índices que estão apontando lá mostram que o Maranhão foi um dos estados que melhor conseguiu dar conta, e com investimento nos hospitais, e hospital de campanha, e tudo, etc., foi um dos estados pelos pesquisadores, pelos apontamentos, etc. E aí, hoje, esse mesmo governo acaba colocando uma narrativa aí que de forma impressionante. Impressionante não, porque é compreensível. Tem ganhado
muita opinião popular, né, que é um argumento, a narrativa de que o isolamento social não funciona e de que é culpa de quem defendeu o isolamento social o fato da economia estar quebrada, de os desempregos estar crescendo e tal, e o Bolsonaro, que foi aquele que sempre avisou que ia dar errado, porque as pessoas morreram de qualquer jeito, né, que isolamento serviu para nada, etc. Então, olha a confusão que está colocada na cabeça do povo hoje. E como é que você vai chegar nessa população e até você explicar para ela que o isolamento no Brasil não deu certo por causa disso e disso e daquilo, e os dados médicos, e as pesquisas, e a ciência, e blá, blá, blá. É muito mais fácil você falar, a pessoa entender que não deu certo mesmo, que morreu mais de 100 mil pessoas, e se não tivesse fechado nada, ia morrer do mesmo jeito. Então, é esse nível de complexidade e de barbaridade que esse governo instalou na discussão política no país hoje, né? Essa barbaridade. Tanto que as pessoas estão voltando à vida normal hoje e, de alguma maneira, todo mundo está sendo empurrado a isso, porque hoje quem fala de isolamento social também já é visto, de alguma maneira, como um louco, né? Porque a vida tem que voltar, a economia pede, etc. e tal, não sei o quê. E a gente está nessa situação. Tanto é que as escolas e universidades e o entretenimento, os shows, né, etc., são os últimos setores que ainda não voltaram, pelo menos nesse eixo aqui sudeste do país, né, são os últimos setores que ainda não retornaram. Porque são setores que, de alguma maneira, têm alguma responsabilidade e, claro, também são setores onde o índice de contaminação ele é muito maior pelo caráter de circulação, de aglomeração cotidiana, né, ou nos shows, que são então, eu acho que nós precisamos ainda estar atentos, não dá para retornar nesse momento, assim, isso acho que é uma convicção muito clara que todos do âmbito da educação têm. O próprio Estado de São Paulo, que já tinha aprovado, já estava até aprovando lei de retomada, e estava discutindo, o Dória estava dando uma forçada, viu que não ia dar certo, jogou para outubro o retorno, né, que estava marcado para setembro. Você vê estados como o Amazonas, que foi onde retornou as aulas. Crise, teve que segurar, porque o professor pegou. Aí você imagina, aí um professor pega o vírus. Aí você tem que dispensar a turma toda, o professor já não pode ir. Então, qual é o significado disso? Qual é o objetivo? Sempre vai ter uma escola que um professor vai pegar e você vai ter que dispensar a escola toda de novo, aí vai ficar nesse vai, não vai, etc. Que é o que está acontecendo em outros países, não é só aqui no Brasil. Isso aconteceu em Portugal, isso aconteceu em Paris, que quando as aulas voltaram, teve 60 estudantes que se contaminaram assim, na primeira semana. Então, é uma questão objetiva, óbvia, e não adianta forçar a barra, porque está colocado. Então, nas universidades já tem um entendimento, nas públicas principalmente, de que as aulas só retornam presencialmente com a vacina. Aí o UFRJ, inclusive, foi uma das pioneiras a tomar essa posição, que eu acho correta, e aí tem toda uma outra discussão que é sobre as aulas remotas, né, que aí dá um outro debate longo, mas que não dá para ter aula, não dá. E eu acho que nas escolas é isso também, claro que a gente compreende que a escola ela tem uma outra complexidade, que é o seguinte, o estudante tem muito mais dificuldade de ter aula remota, seja pela questão material, seja pela questão pedagógica. Os pais e mães precisam também, de alguma forma, com os trabalhos e a vida real retomando, os pais, especialmente os trabalhadores, têm dificuldades de lidar com essa questão dos seus filhos em casa, como que você faz isso sem a escola, né? Então, é uma situação, você cria uma encruzilhada ali, né? Então, mas é claro que a vida sempre vem em primeiro lugar, mas a pressão no ensino básico, ele sempre recai de forma mais pesada, mas nós temos que sempre ir enfrentando e criando medidas, e depois eu posso falar melhor aqui sobre como a gente pensa também que medidas podem ser tomadas para que esses estudantes não sejam tão prejudicados de ficar tanto tempo fora da escola, né? Beleza, Iago, eu ia te chamar o Rogério. Rogério, você esteve conosco, tendo uma sala, um debate há coisa de um mês atrás, entendeu, né? A gente também tinha essa mesma preocupação, e a gente, um mês e uns 15 dias depois, continua com a mesma preocupação, e agora os números no Rio de Janeiro começam a subir novamente, né? As informações que a gente tem é que os números no município do Rio de Janeiro voltam a subir, né? E, assim, aumentam as preocupações. E traz de volta a mesma pergunta, quer dizer, na verdade, a pergunta agora é diferente, né? A pergunta lá atrás era se nós tínhamos condições
de voltar às aulas. A pergunta que a gente faz agora é se a gente tem condições de voltar esse ano. E o que você acha disso, Rogério? Bem, boa noite a todos, mais uma vez, eu agradeço o convite. Paulo, o Iago já foi no ponto logo na primeira fala dele, né, na apresentação. É um problema super complexo, né? De fato, o que a gente tem visto, aqui, falando mais especificamente do Rio de Janeiro, é uma situação de conflito entre o Estado e o município do Rio de Janeiro, né? Depois daquela nossa live, né, de lá para cá, né, nós tivemos aí algumas novidades, né, um anúncio de reabertura das escolas privadas por parte da prefeitura, quer dizer, dizendo que seria facultativo, mas é claro que ali havia claramente uma pressão das escolas para que elas pudessem voltar a funcionar. Eu digo os donos das escolas, né, não dos professores, nem tampouco tanto das famílias, né? Mas, enfim, e isso contrariava o decreto do Estado, a questão foi mais uma vez judicializada, o que é muito ruim, né, porque nesses momentos de conflito social, o melhor é que a própria sociedade pudesse democraticamente escolher os seus caminhos e pensar em medidas mais adequadas de compensação dessa falta de aulas, etc. Mas por falta de articulação entre o governo federal, Estado, município, etc., e por essa postura que desde o começo da pandemia o governo federal vem adotando, que é uma postura que não leva em consideração a precaução, né, não considera devidamente a necessidade de preservação das vidas, etc., o que se vê é um intenso conflito na própria sociedade brasileira e isso acaba desaguando no sistema de justiça, o que é muito ruim, né? É muito ruim porque a gente, no curso de Direito, né, logo no início, a gente escuta dos professores um ditado que diz assim, pata de cavalo, bumbum de neném e cabeça de juiz, ninguém sabe o que vem, né? E é isso, essa insegurança, né? Uma certa loteria jurídica, né? Num determinado momento, o judiciário concorda com os dados científicos e diz que não pode voltar, né? Mas, num outro momento, isso pode mudar também, porque é toda uma pressão política e que a gente, às vezes, não tem um pleno conhecimento e o domínio dela, né, enquanto instituições, e isso pode mudar, isso pode, enfim, da noite para o dia, se alterar. O que gera uma grande ansiedade em todos nós, né, é um pouco do que a Zezé colocou claramente. Não é possível dizer ainda, né? É possível dizer se vamos voltar esse ano? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Tudo indica que dificilmente será possível, né? Será no início do ano que vem, né? O Márcio colocou aqui também, né? Antes da gente entrar aqui ao vivo, vai depender da logística da vacinação da população. A gente está falando de um país imenso como o Brasil, não é como vacinar a população de Portugal, que eu imagino que seja bem mais simples do que, né? Enfim, certamente muito mais simples do que a população brasileira. Então, isso gera uma grande ansiedade nas famílias, nos alunos, na sociedade como um todo, né? Porque a gente meio que foi condicionado, né, por esse modo de vida atual a ter respostas para tudo, né? Quer dizer, todos os problemas nós teríamos que ter respostas imediatas, respostas muito seguras, né? Enfim, esse pensamento gerencialista, né, que nos domina a rede privada e também a rede pública atualmente, ele nos condiciona isso, né? O gerencialismo está sempre oferecendo respostas prontas, imediatas, aparentemente simples, as mais econômicas, sempre priorizando a produção, a economia, etc. Mas, nesse momento, a gente não tem essa resposta, né? A verdade é essa, né? E isso é que vai gerando essa fratura, né? Essa ansiedade, essa pressão imensa que vem de todos os lados, né? Eu acho que a universidade está conseguindo equacionar um pouco melhor toda essa situação, porque a universidade já tem uma tradição maior com educação à distância. Quer dizer, a gente, quando está falando de aulas virtuais, a gente está falando exatamente de educação à distância, há uma diferença conceitual, mas fato é que as universidades já têm uma cultura maior para isso, né? É claro que há uma série de críticas, né? Quer dizer, em que medida também a universidade pública, ao adotar essas plataformas, também não está legitimando
essa solução pelas universidades privadas que priorizam o lucro, né? Agora mesmo, ontem eu recebi de um colega da UF uma matéria falando que um dos maiores grupos de educação universitária privada do país vai reduzir drasticamente os seus cursos presenciais. E o discurso é muito claro, né? Vamos priorizar os cursos que geram maiores receitas para o nosso grupo, para as nossas universidades privadas, né? Enfim, e de certa forma a universidade pública acaba legitimando um pouco isso. Mas é também uma escolha de Sofia, né? Não é simples, nada aqui é simples, né? Mas, de qualquer modo, eu acho que a universidade está conseguindo, talvez, a gente não sabe ainda, né? Mas talvez esteja conseguindo lidar melhor com isso. Mas a educação básica realmente é dramático, né? Assim, a gente sabe que não é possível voltar, né? Mas verdade é que os pais, sobretudo os mais pobres, já voltaram a trabalhar, estão sendo pressionados por seus empregadores, precisam sair de casa todos os dias, né? E você tem essa tensão aí, enfim, estabelecida, né? Por outro lado, nas escolas privadas há uma classe média, né, que tem um pensamento, né, bastante... Eu sou classe média, né? Estou me incluindo também aqui nessa crítica. Um pensamento bastante raso, né, no sentido de que, não, eu estou pagando, né? É aquele discurso, né, do pagador de tributos, né? Não, eu pago os tributos, então eu exijo que o Estado, etc., etc., né? É mais ou menos esse raciocínio também que eu vejo na relação dessa classe média com a rede privada. Não, eu estou pagando, né, e eu exijo, então, que as aulas retornem, né? E porque também as pessoas ficam, isso precisa também ser reconhecido, cansadas, estafadas com essa metodologia virtual. Não é fácil também, né? Não é fácil, né? Você dar conta do seu trabalho em casa, ou mesmo tendo que sair ou revezar, e ainda acompanhar o seu filho nas aulas online, fazer as tarefas com ele, nada disso é simples, né? Então, vejam quanta coisa, né? É um turbilhão, né? A gente não consegue, muitas vezes, construir assim, caminhos muito seguros para sair de toda essa confusão, né? O que nós aqui no Rio de Janeiro, no Ministério Público, na área de educação, que é a área onde eu trabalho, nós estamos procurando sempre estabelecer uma linha de coerência, né, no nosso trabalho, que nos basearmos nos dados científicos, né? É claro que há todos esses conflitos, enfim, opiniões divergentes, desejos conflitantes, mas nós nos fiamos nos critérios científicos, mais especificamente produzidos pela Fiocruz, né, nas pesquisas, nos estudos, nas análises que a Fiocruz tem oferecido, né, e até agora essas análises indicam que a retomada das aulas representaria um risco imenso, né? Enfim, diante desse conflito tão profundo, complexo, amplo que a gente vive, é esse o caminho que a gente escolheu seguir, e agora a gente não sabe até quando essa, digamos assim, capacidade de convencimento da ciência vai ser suficiente, né? A gente não vive o melhor momento, né, em termos de prestígio da ciência no Brasil, infelizmente, né? E a gente não sabe até quando esse argumento vai ser capaz de segurar um pouco esse movimento de reabertura. Tudo bem, Rogério. E aí eu chego aqui ao nosso camarada Márcio. Márcio, ele, né, atua numa rede importante, a rede FAETEC, né, escolas técnicas aqui do Rio, da rede municipal, da rede privada. Então o Márcio consegue ter um olhar sobre, né, diversas situações. O Simpro, né, o Sindicato dos Professores da Rede Privada, e o CEP, os Sindicatos Profissionais da Rede Pública, decretaram greve pela vida, né? E a greve tem tido uma adesão muito grande, né? Mas também suscita essas contradições. Recentemente, né, uma escola teve um ato público em frente à Assembleia Legislativa, e a gente sabe quem foi quem trouxe, né, esses pais até a porta da Assembleia Legislativa.
o sindicato dos, né, donos de escola fez veicular um vídeo, né? A gente considera aquilo ali um assinte, né? Aquilo ali de uma arrogância imensa, né? De ignorar a ciência, de ignorar as leis. Enfim, Márcio, nós estamos numa disputa muito grande, né? Uma disputa muito grande, e a gente vai perseverar na greve, né? Exatamente pela falta de condições de estar em sala de aulas, mas a gente sabe que tem uma pressão muito grande, né? E como é que a gente vai fazer para que esse ano, essa pergunta que a gente está fazendo, né, das condições objetivas, serem absorvidas, né, por essa gama imensa de pais, de alunos, como o Rogério falou, estão sendo pressionados pelos patrões a voltar, né, às salas de aula. E aí, Márcio, eu passo a batuta para você. Né? Obrigado. Você é um companheiro que tem nos ajudado bastante, né, a refletir sobre esse tema aqui no Rio de Janeiro. Então, eu passo a batuta para ti aí. É uma honra estar aqui com vocês, né, com a CTB, com a Zezé Lourenço, com o doutor Rogério, com o Iago Montalvão, né, presidente da UNE, que eu participei, tive a honra de participar do seu congresso de reorganização, em 78, né, ainda como estudante, em Salvador, na Bahia, um congresso histórico. Eu fico feliz por estar aqui com vocês. Eu vou procurar fazer basicamente um relato. Acho que nós estamos vivendo um momento que é importante a gente registrar os fatos, né, que estão acontecendo. O Simpro Rio, que é o sindicato dos professores da rede privada da cidade do Rio de Janeiro, Itaguaí, Paracambi e Seropédica, ele fez, inicialmente, no dia 13 de junho, uma primeira plenária pela vida, que contou com a participação de vários outros sindicatos da área da educação, CEP, Sindip, FAETEC, Sindiscop, Andes, né, e também contou com a presença, né, de convidados ilustres, como, na ocasião, presidente do Conselho Estadual de Educação, a professora Malvina Tutman, né, o professor Hermano Castro, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, e com o doutor Batista, que é membro do Ministério Público do Trabalho, né, que prestaram uma série de esclarecimentos importantes, e diante daquele debate, né, já se apontava para ali, né, a necessidade das categorias da educação, né, eu digo categorias que seriam educação pública e privada. No caso da pública, nós temos, né, os municípios, temos as redes estaduais, SEDUC, FAETEC, e as redes federais, além das privadas, se mobilizarem em função de que alguns governos já estavam apontando para a adoção de uma série de medidas de flexibilização do isolamento social. No caso do Rio de Janeiro, concretamente, o prefeito já apontava em junho para essa flexibilização das normas e das regras de isolamento social. Então, nós fizemos essa primeira plenária dia 13 de junho, com uma grande repercussão, e mediante a decisão do governo, da prefeitura, no caso, e de convocar, né, de abrir as escolas privadas no dia 10 de julho, nós convocamos uma assembleia virtual no dia 4 de julho, né, que contou com a presença de mais de 500 pessoas e que aprovou a greve pela vida, né? Portanto, nós estamos em greve desde o dia 4 de julho, né, mediante a pressão, mediante a mobilização, ações na justiça, né? O que aconteceu? O prefeito, ele adiou para o dia 3 de agosto o reinício das aulas no setor privado da educação. E fizemos uma nova assembleia no dia 1º de agosto, que reavaliou toda a situação e se reposicionou o sindicato em defesa da vida e pela continuidade da greve. Portanto, estamos em greve, continuamos em greve,
mediante uma série de fatos e episódios que aconteceram, o decreto prefeito que autorizava o reinício das aulas dia 3 de agosto foi suspenso por decisão do PJ-RJ, graças à ação movida pelo Ministério Público, e o que existe apontado, mas já a gente vai ver pelos dados que é muito difícil a gente retornar dentro do prazo estipulado pelo governo do Estado, que o governo do Estado estipula que a rede privada deve retornar dia 14 de setembro e a rede pública dia 5 de outubro. Nesse processo também o CEP, ele fez 2 assembleias, uma assembleia dos profissionais de educação da Prefeitura do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, dia 29 ou 30 de julho, e uma outra dos trabalhadores da SEDUC, do dia 1º de agosto, no mesmo dia da nossa segunda assembleia. O CEP foi pela manhã, do Simpro foi à tarde, que aprovaram também a greve pela vida. Isso se irradiou pelo interior do Estado. Hoje, inúmeros municípios estão também em greve pela vida, contra o retorno das aulas presenciais, lembrando que essa greve é uma greve, na verdade, parcial, porque ela admite a atividade remota como uma forma emergencial de manter os nossos estudantes intelectualmente ativos e em contato com os seus professores e com a escola, mas ela, obviamente, é uma greve das atividades presenciais. Então, portanto, ela é uma greve parcial. As atividades, ou nas atividades presenciais, é que nós, professores da rede privada e também os profissionais de educação das redes públicas, estão em greve. No momento, a gente vive uma situação, digamos assim, de compasso de espera. Mas o que nós estamos observando é o crescimento da pandemia, em função da quebra ou da flexibilização das regras de isolamento social. Nós, pelos dados que foram divulgados agora no final da tarde, o Brasil já atingiu 118,6 mil mortes, certo? E nas últimas 24 horas tivemos cerca de 984 óbitos, nas últimas 24 horas, isso no Brasil. No estado do Rio de Janeiro, pelos dados que eu tenho aqui, também aumentou a chamada média móvel de mortes por coronavírus no estado do Rio de Janeiro. E na cidade do Rio de Janeiro, se nós observarmos aqui o número de pessoas, de casos confirmados, nós tivemos nos últimos 30 dias 615 casos confirmados, em média diária de 615 casos. Nos últimos 30 dias, média diária de 615 casos confirmados. Nos últimos 7 dias, nós tivemos uma média diária de 712 casos confirmados, ou seja, já aumentou. Nos últimos 7 dias, a média dos últimos 7 dias em relação aos últimos 30 dias. E nas últimas 24 horas, na cidade do Rio de Janeiro, nós tivemos 951 casos confirmados, atingindo um total de 9.468 óbitos e 88.699 casos confirmados. Isso são dados oficiais da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Então, pelos dados apresentados, o que nós estamos vivendo? Um aumento desde o início da flexibilização das regras de isolamento social, dos casos confirmados de Covid-19 e de óbitos de Covid-19. Quer dizer, isso coloca como uma situação praticamente impossível no retorno, dentro do prazo apresentado pelo governo estadual, que é dia 14 de setembro no setor privado,
e dia 5 de outubro no setor público. Sob pena da gente viver uma situação semelhante à que os trabalhadores de Manaus, do estado do Amazonas, estão vivendo. Lá, o sindicato que representa os trabalhadores da rede pública, o sindicato co-irmão do CEP, é o Sinteam, Sindicato dos Trabalhadores da Educação do estado do Amazonas. As aulas recomeçaram, as aulas presenciais, no dia 10 de agosto. E do dia 10 de agosto até ontem, já haviam 352 professores, né, que contraíram a Covid-19. Mediante isso, o que aconteceu? O sindicato ele teve que convocar uma greve em condições muito piores. Fez uma paralisação essa semana e, a partir de hoje, ele está deflagrando uma greve, já comunicada à Secretaria de Educação do Amazonas, em função desse aumento ou da retomada da pandemia. Então, a escola, muita gente compara a escola com shopping. A pessoa vai no shopping uma vez, talvez duas numa semana, se você for consumidor, é claro, não trabalhador. Mas existem toda uma situação diferenciada. A escola, as pessoas vão todos os dias. É difícil o cumprimento das regras de vigilância sanitária estabelecido pelos órgãos competentes. Elas estabelecem regras extremamente rígidas, rigorosas e difíceis de serem cumpridas no seu dia a dia nas escolas, tanto por trabalhadores como por estudantes. Primeiro, porque implica em custos. Os gastos são grandes para adequar a escola ao seu funcionamento de acordo com as regras de vigilância sanitária. Segundo, que há necessidade de uma conscientização muito grande. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde prevalece uma visão negacionista. As pessoas não acreditam que exista um vírus altamente contagioso e letal. É só você ir nos bares no final de semana, que na esquina da minha rua, o restaurante abriu nesse final de semana e estava superlotado, até com pessoas nas calçadas. Então, é um convite à proliferação do contágio. Imagine uma escola, só na rede privada da capital, são 450 mil estudantes, 35 mil professores e professoras, talvez mais aí uns 10, 15 mil trabalhadores administrativos. Na Prefeitura do Rio de Janeiro, na rede pública municipal, são cerca de 650 mil estudantes, mais uns 40 mil professores e professoras e uns 15 mil trabalhadores administrativos. Na rede pública estadual, só na capital, são algo em torno de 200 mil, 150 a 200 mil estudantes. Então, isso tudo, imagine, circulando na cidade do Rio de Janeiro, em ônibus superlotados, em trens superlotados, em vans. Quer dizer, tudo isso é um convite ao aumento ainda maior do contágio, e do aumento da pandemia. A grande questão que eu acho que a sociedade brasileira precisa discutir, eu acho que é necessário que as centrais sindicais e as entidades da educação, a CONTE, que é a Confederação dos Trabalhadores do Setor Privado, a CNTE, que é a Confederação dos Trabalhadores da Rede Pública, a UNE, o ANDES, PROIFES, se unam no sentido de esclarecer a sociedade numa grande campanha, mostrando dos desafios que nós estamos vivendo e mostrando que as nossas autoridades, elas falharam e têm falhado sistematicamente no enfrentamento da pandemia. Não é possível que a gente viva num país que tem 3,5%
da população mundial, né, e tenha, né, um número de quase 120 mil óbitos, no universo aí em torno de 800 mil óbitos no mundo inteiro. Não é possível. Vários cientistas têm mostrado, né, que, infelizmente, lamentavelmente, né, essa pandemia, ela demonstra o conjunto de erros, a sucessão de erros, né, no Brasil, no enfrentamento da pandemia, né, a começar pelo governo federal, passando muitas vezes também pelos estados e por prefeituras. Né? No Rio de Janeiro, ficou, na cidade do Rio de Janeiro, se tornou caricatural, mas é lamentável que a gente tenha um prefeito que tenha feito a declaração que fez, dizendo que crianças são imunes. No estado do Rio de Janeiro, é também lamentável que a gente tenha um ex-secretário de saúde preso por conta de superfaturamento, né? E também no âmbito da esfera do Ministério Federal, no âmbito do Ministério da Saúde, né? Durante a pandemia nós tivemos 2 ministros que se afastaram dos seus cargos. Estamos agora com o ministro interino. Ele não assume como ministro porque nem da área da saúde ele é. É uma pessoa, é um general da área da intendência. E Márcio? Certo? Um general da área da intendência. Então, não que eu tenha alguma coisa contra os militares, muito pelo contrário, até porque tem muitos parentes militares, né? Mas eu duvido que, por exemplo, na área da justiça, só para encerrar, né, os órgãos, né, de representação de classe, da magistratura, dos advogados, admita que um general da intendência, né, assuma o cargo de um juiz, né, do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça, ou mesmo de uma vara de justiça. Acho difícil, né, que se assuma isso, que admita isso. Agora, no nosso país, nós temos uma pessoa que não é da área da saúde, não é médico, não é enfermeiro, não é fisioterapeuta, não é nutricionista, ocupando interinamente o cargo de ministro da Saúde. Então, isso é uma coisa realmente muito séria, né, e que demonstra o conjunto de erros. Isso é só a ponta do iceberg, né, infelizmente, porque os dados estão aí, né, o segundo maior país do mundo em óbitos pela Covid-19 e taxas de mortalidade médias diárias de 1.000 pessoas há várias semanas sucessivas. Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. É isso, Márcio. Só lembrando, Márcio, que na vaga de ministro tem lá um cara que não é da área da saúde. Mas na presidência, nós temos um boçal no lugar do presidente, né? Nós temos lá uma pessoa que faz o que faz, né? E está levando o Brasil, né, a essa situação. Mas eu queria trazer aqui um assunto que o Iago já levantou a bola, que é o seguinte: se a gente não volta às aulas esse ano, quais são as alternativas, né? O que objetivamente tem que prevalecer como tema de discussão, né? Porque nós estamos chegando aqui a uma constatação de que a volta às aulas, né, tem lá os seus riscos, né? Riscos de toda a monta. E não voltar às aulas, né, pressupõe que a gente tenha que adotar alternativas concretas, né? Alternativas que visem a manutenção do emprego, né, dos profissionais da rede privada, né, porque a pressão tem sido muito grande. A gente viu que com a edição da MP 936, né, os patrões fizeram uma festa, né, redução de salário no Brasil, né, foi um índice enorme, como também foram enormes as demissões, né, motivadas por essas medidas provisórias. Então, alternativas a isso, alternativas aos pais,
né, os pais que estão sendo pressionados pelos patrões, né, à volta ao emprego, né, e também na rede privada tem a pressão para voltar às aulas. Eu mesmo tenho uma filha de idade de maternal, né, e recentemente eu fui surpreendido com o meu nome num abaixo-assinado. Ora, eu tive que ligar para a escola para pedir para retirar meu nome do abaixo-assinado, né? Mas alternativas, né, aos alunos que não têm acesso, né, ao computador, né, a banda larga, para o ensino, né, à distância, ao ensino remoto. Enfim, tem várias discussões que precisam ser feitas. A Zezé, recentemente, levantou numa reunião nossa a necessidade de se debater a utilização do FUST, que é o Fundo da Universalização do Sistema de Telecomunicações, para poder, com este recurso, né, se ampliar a oferta da tecnologia aos alunos, né, de baixa renda, ou seja, de buscar dar condições dos alunos, né, principalmente, né, dos lugares mais remotos do Brasil, de terem acesso, né, à tecnologia para poder estar antenado aí com o que está ocorrendo no ambiente virtual. Enfim, diante desse quadro, né, em que a gente constata a dificuldade, né, do retorno às aulas esse ano, quais seriam as alternativas concretas para o meio acadêmico, né, no caso aqui o Rogério, que atua na promotoria, né, da Justiça do Trabalho, né, como é que essas coisas se dão? Enfim, quais são as alternativas concretas que a gente tem, né, sindicatos, entidades estudantis, o que objetivamente a gente vai disputar como narrativa a esse processo do não retorno às aulas. E aí eu começaria pelo Iago, né, que levantou a bola, eu passo a batuta para ti. Beleza. Bom, Paulo, eu acho que vai muito na linha aqui do que eu falei no início, né, e eu acabei terminei minha última fala dizendo justamente sobre isso, né. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa denunciar, eu vou muito na linha do debate, da discussão que a gente teve no ADIENEM, né, que eu acho que é um bom exemplo, que inclusive vai ser uma outra batalha, né, esse Enem está marcado para janeiro, como é que um estudante que ficou o ano inteiro sem estudar vai fazer? Complicado, né, ao mesmo tempo em que tem a dinâmica ali das universidades, é muito difícil, mas esses estudantes, eles passaram esse tempo todo sem ter nenhuma assistência do Estado, quer dizer, o Estado entendeu que era importante... Estado, eu falo enquanto instituição, né? O Estado entendeu que era importante suspender as aulas, tudo bem, corretamente, mas deu por isso mesmo, assim, não procurou dar alguma assistência para esses estudantes. Lá no início, pode até ser que alguém diga assim, mas nós achávamos que ia ser 2 meses de pandemia, 3 meses de pandemia, os estudos diziam isso, né? Aqui no Brasil é uma loucura. No começo da pandemia, os estudos diziam que o pico ia ser em maio. Nós estamos em agosto e me parece que agora é que estamos começando a sair desse pico, né? Então, mas aí depois que já tinha algum entendimento sobre o período que isso teria de prolongamento, o mínimo que você deveria fazer é o seguinte, vamos organizar aqui uma política pública de emergência de assistência aos estudantes. Nós estamos falando isso há muito tempo, aliás, desde o início da pandemia. Isso é em relação aos estudantes do ensino superior também. Imagine os estudantes da iniciativa privada que trabalham para pagar sua mensalidade e perderam seu emprego. Como que esse estudante vai se manter na universidade? Como que esse estudante vai conseguir assistir aula online sem ter condição, computador, internet adequada, né? Mas imagina para o estudante do ensino básico, que é ainda mais afetado por isso. Esse estudante, ele ficou simplesmente 5 meses em casa. Se ele não se dedicou a isso, ou se a família não preparou para algum tipo de estudo ali, que tem gente que não tem nem internet em casa, ele está 5 meses sem estudar, absolutamente parado em casa no que diz respeito a
a sua educação. Então, o primeiro passo que eu acho nessa discussão é o seguinte: precisamos urgentemente dar condições para esses estudantes terem algum nível de acesso aos estudos em casa. Óbvio que você não vai cobrar do estudante que ele dê respostas, não vai fazer avaliações do estudante da matéria, do conteúdo, num período como esse, né? Você não vai cobrar dele o que você cobraria numa sala de aula, mas você precisa dar algum instrumento para ele não ficar parado, né? Porque até para retomar depois e aí, enfim, os estudiosos da pedagogia podem dizer melhor, mas eu imagino que até para retomar o processo ali de ensino-aprendizagem, depois de tanto tempo parado, deve ser muito complicado, né? Então, esse é um problema, e é um debate que nós vamos fazer agora. Beleza, nós vamos defender que não tem aula até o fim do ano, mas o que nós vamos fazer para esses estudantes não ficarem parados? Qual é o tipo de política pública? E aí tem vários exemplos aí, de política pública e até de campanhas. Mais uma vez, eu uso o exemplo do Maranhão aqui. No Maranhão, fizeram campanha lá, várias, de distribuição de chips com internet, de distribuição de tablets, de distribuição de apostilas, né? A galera distribuiu dezenas de milhares de apostilas para estudantes do ensino médio. Nós fizemos isso, a UniaUBS, nós fizemos uma campanha, chamava Estudo para Geral. Essa semana a gente começou a entregar as apostilas. Estamos entregando apostilas para uma dezena de cursinhos populares do Brasil todo, para os estudantes desses cursinhos populares que estão em casa sem ter condição de estudar. A gente foi lá, arrecadou grana, comprou uma apostila de revisão para esses estudantes ter alguma coisa para não desistir, né? Porque o fato é que o cara vai desistir, o jovem vai desistir. Ele já não tinha muita expectativa de entrar no ensino superior, né? E no ensino superior público ainda menos. Se ele não tiver um mínimo de estrutura, aí é que ele vai desistir mesmo. E aí, enfim, é mercado informal, outras coisas, enfim, tráfico, criminalidade, e vai absorvendo essa juventude que perde a perspectiva de ter acesso ao ensino superior, ao ensino técnico, etc, etc. Então, eu acho que esse é o ponto focal, assim, do nosso discurso, da nossa batalha, do nosso processo de dar consequência e alternativa, porque defender que não tem que ter aula, tudo bem que não é uma coisa tão simples, muitos governadores têm pressionado para retornar, essa é a luta número 1, vamos dizer assim, né? Todo mundo está consciente disso, dos sindicatos, do movimento estudantil, e tem travado essa luta, né? Mas até para convencer a sociedade, a gente precisa apresentar também algum nível de alternativa e para um problema que é real. Esses estudantes não podem ficar tanto tempo parados, né? E eu acho que nós vamos continuar na pressão. E a sociedade também não está, a maioria da sociedade não está convencida disso também. Aqui em São Paulo, eu gosto de dar o exemplo, porque o governo Dória jogou para frente já 3 vezes a data de retomada, porque percebeu que as famílias não deixariam seus filhos retornar para as escolas, né? Isso é um índice alto ainda de pessoas aqui que não têm confiança nisso, e nós precisamos, eu acho que, aproveitar esse sentimento da população, né, para dialogar com essas mães, especialmente os pais, a família, que entende essa problemática, né, e promover amplas campanhas de dizer do absurdo que é retomar as aulas nesse momento, que venham conjugadas com esse tipo de alternativa, de assistência, de auxílio emergencial para os estudantes, de alguma forma, né, que se dá, claro, através do auxílio financeiro para essas famílias que tiveram problemas na sua renda, mas tem a ver também com essa assistência material e pedagógica aí que precisa ser dada, né? Então, eu acho que esses são alguns caminhos que a gente tem a adotar aí para enfrentar essa batalha. Passa aqui para o Rogério. Nessa linha, Rogério, de alternativas, né? Você atua num outro campo, né? Mas você também é professor. Então, você vê os dois lados, né? Você está atuando no campo da promotoria, né, da Justiça do Trabalho, mas também está na sala de aula. E aí tem essa polêmica, não retorna às aulas, mas quais são as alternativas concretas que a gente precisa debater, né,
para poder, na disputa de ideias, na disputa de narrativas, a gente encontrar, né, ambiente para poder dar vazão a essas opiniões que a gente consensuar dentro desse campo, né, em que a gente atua, né, um campo da militância política, preocupada com a vida, preocupada com a ciência, né, e da preservação, né, de um ambiente sadio quando a gente voltar à sala de aula. Paulo, eu estou de acordo com o que foi dito aqui pelo Iago. Nós temos já pensado no âmbito do Ministério Público aqui do Estado, da área de educação, quais seriam as medidas que nós poderíamos, enfim, definindo aí prioridades, né, aquilo que seria de curto, médio e longo prazo, cobrar, né, por parte do município, do Estado, enfim, das redes de ensino, né? Eu acho que assim, está muito claro que há uma situação de exclusão digital, né? Porque se você não tem aulas presenciais, e eu estou de acordo com o Iago, né, você tem que pensar em alternativas que sejam virtuais, né? Mas há uma situação grave de exclusão, né, virtual da população brasileira. É curioso, porque o MEC não sabe informar, disse que não sabia informar quantos alunos não tinham, o quantitativo de alunos que não tinham conseguido acessar as plataformas oferecidas pelos estados, municípios, etc., né? Mas, por outro lado, há várias pesquisas que demonstram claramente onde estão os gaps, digamos assim, de acesso, né? De acesso à tecnologia. O acesso à tecnologia no Brasil vem crescendo, mas você tem aí algo em torno de 20% da população que, por várias razões, não acessa. Isso já está mapeado, isso já está indicado, né? Então, quer dizer, através de um cruzamento de informações dessas pesquisas nacionais com as informações das secretarias estaduais e municipais, tentar encontrar esses locais em que há uma crise maior de acesso, né? E também, né, empurrar as redes, sobretudo públicas, para que acelerem esse processo de modernização, né? Quer dizer, há diretrizes, né, no plano nacional, enfim, na legislação educacional, que dizem que empurram, né, e que cobram e que esperam que as redes públicas se modernizem, mas elas vêm se modernizando de uma forma muito lenta, né, e esse é um caminho. Mas, para ser muito franco, Paulo, eu estou assim, numa perspectiva muito, muito pessimista, né? Não é da minha personalidade o pessimismo, muito pelo contrário, mas eu acho que, sobretudo, relativamente ao ensino médio, é inevitável que a gente vai ter prejuízos muito, muito grandes, né? O ensino médio já é muito desestimulante, é onde há a maior evasão, né? Essa escola, para esse adolescente, né, público do ensino médio, é uma escola desinteressante, desestimulante, né? Já há, então, altas taxas de evasão, e eu acho que aí os prejuízos serão muito grandes, né? E aí é preciso pensar também, já admitir isso como algo praticamente inevitável e pensar em estratégias, sobretudo com a sociedade e as instituições, de resgate desses alunos, né? De mapeamento dessas evasões, desses abandonos e de resgate desses alunos, né? Eu estou numa perspectiva muito pessimista com relação ao ensino médio, assim. Eu acho que os prejuízos serão imensos, né? Porque o ensino médio no Brasil ele já vem capengando há muito tempo, né? Ele já vem em crise, uma crise, enfim, que a gente não tem conseguido dar conta, e com essa pandemia eu acho que os índices de evasão serão muito grandes. E aí eu passo a bola direto para o Márcio Franco, né? Exatamente, todo esse quadro aí, quais seriam as alternativas, Márcio? Elas são muito difíceis realmente de serem respondidas, né? Como o Iago falou, o Brasil ele tinha como se mirar na experiência da China, na experiência da Itália, na experiência da Espanha, e na verdade nós entramos nessa pandemia sem absolutamente nenhum planejamento. Por conta da pandemia, prefeitura e Estado decretaram, né, a suspensão das aulas, o fechamento das escolas em meados de março, e nós estamos aí desde meados de março, no Rio de Janeiro, com as escolas fechadas.
Esse é o fato. Com uma pandemia que mantém-se em patamares elevados, né? Talvez seja o único país do mundo, eu não sou especialista no assunto, não tenho os dados aqui, mas talvez seja o único país do mundo que mantém um patamar elevado, né, de casos, né, e de óbitos. Uma média há várias semanas, acho que algo em torno de cerca de 2 meses, com óbitos na casa de 1.000 pessoas por dia, né, e uma pandemia aumentando cada vez mais, né, também o número de ocorrências, o número de confirmações, o número de casos. Do ponto de vista da escola, o que nós vivemos, né? Nós temos a rede pública e a rede privada. Na rede pública, eu não tenho uma pesquisa que possa, digamos assim, embasar com bastante fidelidade aquilo que eu vou dizer. Mas os poucos dados que nós temos de acesso dos estudantes da rede pública digamos assim, às atividades remotas, né, ministradas através de meios eletrônicos, são piores na medida em que a população ela é mais pobre, né? Eles são melhores, de uma maneira geral, são comprometedores, né? De uma maneira geral, o acesso às atividades remotas no setor público é muito aquém daquilo que se esperava. Agora, quanto mais pobre é a população, quanto mais pobre a população ou a comunidade em que se insere a escola, menor é o acesso. Isso é o que se observa. E nas diferentes redes, na rede municipal, na rede da SEDUC, na rede da FAETEC, que está ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio de Janeiro, esses com os dados que nós temos até agora. É claro que isso carece de uma pesquisa. No setor privado, é um pouco diferente, embora também essa questão do acesso também atinja muito o setor privado da educação. É claro que no setor privado, na medida que os estudantes e as famílias têm uma situação um pouquinho melhor, né, é uma população de classe média alta, né, de uma elite econômica, o que acontece? Eles dispõem de meios. E para ter uma aula remota, é necessário, primeiro, que o estudante tenha um espaço dentro da sua residência, reservado, onde ele pode ali se concentrar nas atividades. Poucos são os jovens, né, que têm essa possibilidade. Tem um quarto, um canto dentro da sua residência, onde ele pode ali abrir um computador. Poucos têm acesso a computadores. Claro que na classe média, o acesso ao computador é mais fácil, por conta do poder aquisitivo. E poucos também têm acesso a uma internet banda larga. No setor público, a maioria, ele acessa através do seu celular, acessa através do 4G do seu celular, de uma forma extremamente precária, porque o 4G, o número de dados é limitado, os celulares, muitas vezes, eles não comportam programas de acesso que permitam aulas síncronas, aulas ao vivo, através da internet, através desses aplicativos, enquanto na rede privada o aluno, por ser de uma situação socioeconômica melhor, ele tem lá um cantinho, entre aspas, aí, na casa dele, no seu apartamento, onde ele pode ficar com o seu computador ligado na internet e tendo as suas aulas pela internet e as suas atividades pela internet. Então, o grande problema que a gente vê é a questão da democratização do acesso à internet. Essa pandemia, ela está explicitando todos os males que existem na sociedade brasileira. E na educação, um dos males que está explicitando é exatamente a impossibilidade da grande maioria dos estudantes de terem acesso à internet e a computadores.
Isso aumenta, na verdade, a desigualdade e aprofunda, cria um fosso entre, obviamente, os estudantes, né, do setor privado e os estudantes do setor público. Eu tenho 4 turmas numa rede municipal, onde apenas um aluno acessa. A plataforma é excelente, né? A Microsoft, né? 365, mas só um aluno acessa. Das minhas 4 turmas, com uma média de 30 alunos, né? Dos meus 120 alunos. Na FATEC, né, o número de acessos é um pouco maior, né, mas muito aquém daquilo que a gente esperava. Então, esses são problemas realmente que entravam qualquer possibilidade, né, de você, nessa pandemia, buscar uma alternativa, né, de uma atividade ou de um conjunto de atividades remotas, nem que sejam apenas consideradas emergenciais, que a grande maioria dos estudantes não tem acesso à internet e a computadores, ficando excluídos do processo. E o setor privado é um pouco diferente, levando, inclusive, os professores a trabalharem muito mais do que nas aulas presenciais, porque preparar uma aula, né, na internet dá muito mais trabalho, né, especialmente dentro de uma pandemia, né, sem estar preparado, né, com uma escola onde a vida toda você trabalhou presencialmente, você, de repente, é levado a ter que dar aulas por aplicativos na internet. Então, isso não é uma coisa simples, né? As reclamações dos professores são imensas, as queixas são imensas, o assédio moral das escolas a esses professores também é muito grande. Então, falta planejamento, falta recursos, falta a democratização da internet, né? E, acima de tudo, falta um amplo diálogo na sociedade para buscar os caminhos para a superação dos desafios que nós estamos vivendo. Só para encerrar, o governador divulgou hoje um decreto onde ele iguala as atividades presenciais às atividades remotas. Eu pergunto, com quem ele discutiu isso? Pois é. Ele discutiu isso com o Conselho Estadual de Educação? Ele discutiu isso com as entidades estudantis? Ele discutiu isso com o sindicato dos profissionais da educação pública? Ele discutiu isso com as associações de pais de alunos? Não discutiu com ninguém. Se acorda, está lá publicado no Diário Oficial do dia 27 de agosto, um decreto do governador do estado do Rio de Janeiro, né, que iguala as atividades presenciais às atividades remotas. Estabelece uma série de regras para o uso dessas atividades remotas, sem ter tido nenhuma discussão com a comunidade escolar e com as representações de trabalhadores, estudantes, pais e responsáveis. Obrigado. Mais um assunto aí para a gente debater. Um decreto do governador do estado do Rio de Janeiro, na contramão, que iguala aqui. as atividades. Acho que o Márcio já respondeu aí o que o nosso companheiro Cláudio Nunes, lá de Macaé, né, levantou aqui para a gente, né, essa questão do ensino à distância está vinculado à questão do acesso à internet. Ele queria exatamente saber, né, como que os professores estão tendo acesso, né, aos equipamentos, e se os alunos, né, também estão tendo essa facilidade. Acho que o Márcio já respondeu. Eu já aproveito aí também para pedir aos nossos companheiros e companheiras que estão nos assistindo para compartilhar aqui a nossa live, né? E eu passo aqui para Zezé. Zezé tem levantado uma polêmica, né, que é boa para a gente tratar. Acho que o Iago está aí, tem o Iago está dentro desses fóruns nacionais, que é essa questão do fundo, né, do fundo da universalização do sistema de telecomunicações. Mas, Zezé, eu também queria aqui levantar essa bola. Quais são as alternativas que a gente tem, né? Já que essa questão do não retorno ganha corpo, mas quais são as saídas, quais são as alternativas concretas, né? Já que, nas palavras do Márcio, há uma dificuldade, né, real, né, da apropriação pelos alunos, né,
dos conhecimentos via a internet. Não é fácil, entendeu? A pessoa sentar diante de um computador e ficar 4, 5 horas assistindo aula, né? Enfim, tem essas dificuldades, né? Então, quais são as saídas concretamente, Zezé? Eu queria que você falasse aqui um pouco sobre essa questão do fundo, já que nós temos aqui na sala um companheiro que está nesses fóruns nacionais aí um tema que a gente precisa também nacionalizar, né? A questão aí que você levantou em outro dia numa reunião com a gente. Sim, porque, na verdade, por mais que a gente seja contra a educação à distância, e a gente na educação básica, não tem como fugir dessa alternativa do uso da tecnologia de informação nesse momento, onde o retorno é complicado, e depois do retorno também, né? Hoje eu estou fazendo um curso na Fiocruz e o epidemiologista disse que quando sair a vacina, a gente não sabe se ela vai ser 100% efetiva, 50% efetiva. Não, então, quando nós vamos chegar à imunidade comunitária, que seria o ideal para se ter segurança, tem a questão da distribuição da vacina, que é eminentemente política também, né? Quem vai tomar essa vacina primeiro, como vai ser o acesso a essa vacina. E ele estima cerca de 1 ano depois da vacina pronta e produzida, para que toda a população seja vacinada, porque é diferente de uma vacina de influenza, que você não vacina todo mundo, de uma vacina de sarampo, que você também vacina uma parcela da população, num momento X da vida da pessoa. É uma vacina que vai ter que ser aplicada na população inteira. Isso vai levar tempo. Então, a escola, ela não pode entrar nesse, vamos dizer, novo momento, se é que a gente vai poder chamar assim, da mesma forma que entrou na pandemia, como o Márcio falou, de forma improvisada, sem planejamento, porque nós fomos pegos de surpresa. Ninguém esperava aquilo. Então, se fez um trabalho até agora que foi um trabalho possível, o trabalho que foi apropriado para as diferentes situações dos municípios e dos estados. Mas se a gente quer realmente partir para um outro momento da educação no enfrentamento dessa pandemia, a gente não pode admitir uso de tecnologia, de informação para uns e não para outros. Isso é básico, fundamental, porque já basta todo o aprofundamento da exclusão na educação que nós estamos vivendo até agora. Nós não podemos naturalizar isso e dizer, não tem jeito. Uns vão ter contato direto com seus professores via internet. Outros não vão poder, vão receber apostila. Desde quando a apostila escrita significa, expressa igualdade de condições, igualdade de oportunidades educacionais com quem tem algum tipo de interação com seu professor. Não é possível que a gente caia, que a gente se reduza a um conteudismo que não favorece nem um pouco as camadas mais vulneráveis da população que estão sendo atingidas de forma absolutamente cruel. Então, condição para esse novo momento é acesso universal em igualdade de condições a todos os estudantes e professores na questão do equipamento e do acesso à internet. Se não começar assim, não tem como a gente aceitar. E isso é briga política. Isso é briga política. A gente tem que estar pronto e preparado para pressionar o governo federal a usar esse fundo. O fundo são 31 bilhões de reais que está lá na mesa do Senado, prestes a ser votado
junto com outros fundos, numa PEC, que vai extinguir todos eles, e aí, a partir da aprovação dessa extinção, esse dinheiro vai ser usado da forma que o governo federal quiser, para o destino que ele bem entender. Então, nós precisamos mobilizar os nossos deputados, mobilizar a sociedade em relação a isso, porque mesmo depois da vacina, nós ainda vamos precisar ficar um tempo com essa presença alternada na escola. Que eu vou até aproveitar para dizer, gente, que esse retorno presencial, com o cumprimento dos protocolos, tendo que cada aluno ocupar 4 metros quadrados da sala, vai implicar nas turmas irem em grupos e, individualmente, cada aluno comparecer de 1 a 2 vezes por semana na escola. Isso vai resolver o problema dos responsáveis que trabalham? Não vai. Eles vão continuar tendo o mesmo problema. A gente não pode pensar a pandemia com a cabeça de antes da pandemia. A gente vai viver uma situação na escola, quando for seguro retomar as atividades presenciais, ainda muito precária, ainda muito diferenciada, e que não vai permitir que os alunos frequentem as aulas todos os dias, como era. Então, o ideal é tentar manter essa interação com o professor via internet, né? A educação é um direito. A inclusão digital também é um direito. Nós já empurramos essa questão com a barriga durante muito tempo. Agora é hora da gente se firmar no posicionamento que é preciso garantir equipamento e acesso à internet a todos os alunos. Senão, não é concebível se pensar num outro momento dentro da educação a partir de agora. E, gente, é isso. É preciso planejar esse retorno e planejar coletivamente com toda a comunidade escolar. Não basta com representantes de pais, representantes de alunos. Essa discussão ela tem que ganhar acúmulo na base. Os professores, os pais, acessando juntos uma reunião ou acessando de forma mais fragmentada WhatsApp, Facebook, algum tipo de acesso que você consiga ter com pais e professores para cada escola pensar em como poderia estar reorganizando o calendário, reorganizando o currículo, para que isso seja levado, aí sim, para uma representação que vá fechar isso numa instância das secretarias de educação. É importante conquistar a colaboração da base, e a base só vai colaborar acreditando na proposta. Ela precisa estar junto na construção dessa proposta. São propostas que mexem com a vida de todos, que mexem com a educação, com a sociedade. Não é possível o que a gente está vendo no governo do Estado, em relação à SEDUC, com plataformas que, desde o primeiro momento, desde que fecharam as aulas, o Pedro Fernandes conseguiu, a partir logo do início, o Google Classroom, e obriga os professores e alunos a acessar essa plataforma, o que não adianta nada, porque vários professores não conseguem acessar. A gente está na rede estadual há 6 anos, sem reajuste, vários professores não têm como comprar equipamento para poder acessar o Google Classroom, e os meninos e meninas também sentem muita dificuldade em fazer isso, muitas vezes acessando de madrugada, hackeando o Wi-Fi de vizinho, hackeando o Wi-Fi durante o dia de algum estabelecimento comercial que esteja aberto, né? E aí, nem assim, mesmo via WhatsApp, a gente tem vários depoimentos de professores da rede em vários municípios diferentes do estado
que mesmo pelo WhatsApp não consegue acessar a turma inteira. É um grupo que acessa, e dentro desse grupo, uma parte acessa sempre e uma boa parte acessa de vez em quando. Não consegue também acessar direto. Então, é impossível a gente continuar assistindo esse processo de exclusão e naturalizar isso. O secretário Pedro Fernandes está, nesse momento, pressionando as direções a lançarem nota para os alunos nessa plataforma. Onde que nós estamos num momento de pandemia, onde os meninos estão com medo de perder ano numa pandemia, passando as dificuldades que eles estão passando e que várias pessoas aqui nesse debate já comentaram, e ainda tem que se preocupar se vão ficar reprovados. O que nós estamos vendo na SEDUC, capitaneada pelo senhor secretário, é uma aberração pedagógica e humanitária. E não há diálogo aberto, como o Márcio falou, em relação ao documento, a lei que saiu ontem, não há diálogo aberto, nem com o sindicato, nem com o Conselho Estadual de Educação. Mas o SINEP, que é o sindicato das escolas particulares, toda semana tem reunião com o senhor Pedro Fernandes. Então, é isso. Então, pessoal, nós estamos aqui já com 1h30 de live, nós vamos aqui para as considerações finais, mas eu chego aqui a 2 conclusões. A primeira é que, cada vez mais, me consolida a opinião de que não tem como voltar às aulas. E a segunda é a busca pelas alternativas, né? Então, como o Zezé disse, a saída é pela política. E aí a luta é nacional, né? A luta é nacional. Eu acho que a gente vai precisar, sim, fazer um grande encontro nacional, né, de toda a comunidade escolar, né, sejam docentes, sejam alunos, né, para que a gente possa, enfim, nacionalizar essa luta em defesa de mais direitos e mais investimentos, né, como a Zezé está levantando essa questão aí desse FUST. Acho que é uma questão que a gente aqui vai estudar, entendeu, Zezé? Conversar com a nossa direção nacional da CTB e levantar efetivamente, né, quais são, né, as particularidades dessa discussão que está no Congresso, e acho que a nossa base parlamentar, né, é o próximo passo para a gente conversar sobre isso. Mas eu queria passar aqui, né, para o Márcio, para as considerações finais, já agradecendo, né, a presença do Rogério, mais uma vez agradeço, ao Iago, né, que vem aí, né, para a nossa mesa aí, eu fico muito agradecido, a Zezé, e eu passo aqui para o Márcio, para as considerações finais, né, uma live que extrapolou o município, chegou ao norte fluminense, tenho certeza que chegou a outros rincões do nosso país. Márcio? Obrigado, Paulo Sérgio, né, obrigado aí por participar, obrigado pelo convite, obrigado, né, ao doutor Rogério Pacheco, obrigado a possibilidade de estar aqui com o Iago Montalvão, com a Zezé Lourenço, obrigado aí ao pessoal da técnica, obrigado ao Zé Roberto, e acima de tudo, obrigado, né, aos internautas, né, que assistiram essa live, e desejo a todos aí uma boa noite, né, um bom final de noite, e estamos sempre à disposição, sempre que a CTB nos convocar. Muito obrigado. Esses vídeos das intervenções aqui de cada um de vocês vai estar disponível, né, na nossa página, vamos publicar, né, as intervenções, né, para que as pessoas depois acessem. Então, passo aqui para a Zezé, para as considerações finais. Só dizer, reforçar que nós temos que estar juntos nessa luta, né? E a luta da educação sempre mas nesta pandemia ainda mais, é uma luta de toda a sociedade, porque a educação afeta toda a sociedade. O que nós estamos vivendo é um momento de muito absurdo, de muito aprofundamento da exclusão, da banalização da exclusão, a banalização da doença e da morte das pessoas.
né? Então, a gente precisa perceber que algumas ações, elas são pautadas por um instinto de morte. E o que nós estamos vendo no enfrentamento dessa pandemia, a nível nacional, estadual e municipal, é a deliberada opção pelo risco de matar. Chegar num estágio de imunidade comunitária, deixando a pandemia correr livre, à deriva, da forma que Deus quer, entre aspas. Então, pessoal, só a gente unido consegue mudar alguma coisa. Nós não podemos permitir assistir sem indignação tudo que nós estamos assistindo nessa pandemia. No mais, agradecer a todos aí, Vero também, você, Paulinho, os meninos todos, um grande abraço e estamos juntos aí nessa luta. Bem, Zezé, eu quero aproveitar aqui também para registrar mais uma vez nosso apoio aí à greve dos Correios, aos trabalhadores do Correio, dizer que nós estamos não só solidários com a luta desses companheiros, mas também totalmente fechados com eles contra a privatização dos Correios, essa empresa importantíssima para o nosso país. Então, fica aqui o nosso apoio, né, companheiro Ronaldão, nosso dirigente aqui do Rio de Janeiro. Passa aqui para o Rogério, para suas considerações finais. Eu também só gostaria de agradecer pelo convite, me colocar à disposição para participar sempre que vocês considerarem oportuno. E, assim, às vezes a gente se sente um pouco enfraquecido quando a gente pensa apenas na perspectiva individual da resistência e da luta. Mas quando a gente se alia enquanto instituição, sociedade, pais, alunos, professores, enfim, em prol da educação, esse sentimento de isolamento, né, e de fraqueza, ele se dissipa, né? Então, eu também gostaria aqui de me irmanar as falas que foram feitas aqui, principalmente da Zezé, enfim, no sentido de que todas as instituições que ainda se preocupam com a educação no Brasil se unam contra esse desmonte, né? É o que está acontecendo, infelizmente, né? Boa noite a todos e eu agradeço mais uma vez a participação. Eu dou a honra aqui ao Iago de encerrar essa nossa mesa. E aí, Iago, como é que nós vamos nacionalizar essa luta? Nós temos esses problemas que foram levantados aqui no Rio de Janeiro, mas, como a gente disse lá no início, você tem participado aí desses debates, né, de âmbito nacional, e a gente encerra aqui perguntando como que nós vamos chegar, entendeu, a disputar nacionalmente uma narrativa que ganhe mentes e corações, não só pelo não retorno esse ano, mas pelas alternativas concretas que a gente levantou aqui nessa mesa. Legal, queria agradecer mais uma vez aí a participação de todos e o convite, Paulo, Zezé, Márcio, Rogério. Legal, esse é um debate muito importante. É isso, eu acho que a luta ela é nacional, a gente está articulado com a UBS aqui para impedir que isso aconteça, né? Inclusive ajuizando ações na justiça, fizemos isso no Amazonas, onde for necessário nós vamos fazer. Acho que os professores têm um papel fundamental, que é porque, de fato, sem professor não tem aula, e aí garantir, né, a vida de todos aqueles que estão na escola e os próximos dessas pessoas, eu acho que é nosso papel, né, e se os estudantes, por um lado, estiverem articulados e os professores, por outro, dizendo que não vão retornar enquanto não houver segurança, inclusive pensando na transição, né, porque quando for voltar, não dá para voltar de qualquer jeito, tem que ter a segurança necessária. Eu acho que a gente consegue aí, consegue sim ter algo mais justo, né, de fato, e com cuidado com a vida das pessoas, e lembrando sempre aquilo que eu falei antes, que até esse momento chegar da possibilidade do retorno, temos que nos preocupar também com as condições que têm que ser dadas para os estudantes não ficarem desolados, né? Isso é uma questão importante também. É isso, obrigado, boa noite e vamos para a luta. Eu agradeço aí a gentileza de vocês estarem conosco nessa sala. A gente encerra aqui, dando uma boa noite a todos, dizendo que na quinta-feira que vem estaremos novamente aqui, com um tema de interesse, né, aqui do nosso povo do Rio de Janeiro, do Brasil de um modo geral,
perguntando, né, a todos aqui, né, por que o Queiroz botou tanto dinheiro na conta da Michele, né? Então, essa pergunta a gente encerra a nossa live aqui. Uma boa noite para todos e até quinta-feira. Obrigado, Rogério, obrigado, Zezé, obrigado, Iago, obrigado, Zé Roberto e obrigado, Márcio. Grande abraço.